Oi, pessoal, boa noite. Vamos se adaptar a esse novo formato aqui de aula até tudo se resolver. Ainda bem que a gente já estava ali suspeitando que poderia suspender as aulas, então a gente conseguiu dar o start no projeto Luminotec. De qualquer jeito, eu vou retornar aqui o que a gente conversou na última aula e vou colocar um passo a passo para ficar mais fácil. Claro, quem já anotou tudo e já quiser ir fazendo, projeto de luminotécnico da biblioteca, é livre, passo a passo, só para dar aquela reforçada. Então, nesse primeiro módulo, nessa primeira aula que a gente está transmitindo dessa maneira, eu vou reforçar os passos para elaboração do projeto luminotécnico e vou pedindo em etapas. Então, primeiro a gente vai olhar a planta de layout, que eu já fiz para vocês. Depois a gente vai identificar superfícies de trabalho. Então, nesse passo, que a gente pode chamar de identificação da superfície de trabalho, como é que a gente faz? A gente abre a planta no CAD e arbitra onde serão as superfícies que eu vou fazer o cálculo de luminotécnico. Lembra que eu falei que se o cliente não der a planta de layout, se for uma sala para alugar e a planta for livre, aí eu falei para vocês fazer o cálculo da área geral. Só que a norma permite você fazer o perímetro dela, dar um offset de 50 centímetros, e aí você vai ter área de entorno não computável, essa vermelha, e uma área de perímetro computável, essa azul. Então, só para fazer uma legendinha aqui, pegar Enter. Para vocês visualizarem. Vermelho não computável, azul computável. Cálculo, uma técnica, vou escrever. O azul é a área computável. E aí eu posso separar por ambiente e fazer, né? Área computável e não computável. Se eu digitar área Enter, Enter, e clicar na Ashura, ou na polilinha que eu fiz, ele já me dá a área a ser computada, 176 metros quadrados e 44 centímetros. Então, se eu fosse fazer o dessa área total, sem conhecer o layout, seria 176,44 metros quadrados. Isso é quando eu não conheço o layout, pessoal. A iluminação burra, que às vezes a gente tem que fazer porque não conhece o que vai ter lá. Porque pode ser sala para alugar, porque não está definido ainda pelo cliente, mas no nosso caso vai ser esse aqui. Eu dei o layout para vocês. O cliente deu o layout. Então, você pode fazer retângulos arbitrando onde é a área de trabalho, você tem essa autonomia de arbitrar
a área de trabalho. Eu dei um exemplo aqui achurando essa área lateral, para você perceber. Só que eu não recomendo achurar em cima do mobiliário, porque ele desconta a achura do móvel, isso vai dar uma área falsa. Sem contar que pode travar o computador de vocês. Você pode pegar esse polígono e achurar aqui fora, só para fins de visualização, é óbvio, porque nem precisa achurar. Com retângulo já está definida a área de trabalho. E aí eu vou anotar todas essas áreas de trabalho. Posso dar um nome, pode repetir o nome. Leitura, leitura um, leitura 2, leitura 3. Pode usar os nomes que estão no, no CAD também, no projeto. Até aqui está lento para chorar, mas seria assim. Chorou fora, levou para dentro. Mas não precisa. Só para fim de demonstração, só para quem quiser setorizar aí. Porque se você digitar área Enter ou Enter e clicar na polyline que tu fez, ele já dá aqui embaixo, ó, 49,86 metros quadrados no arquivo deslizante. E aí eu faço um cálculo de luminotécnico eficiente, enxuto e inteligente, onde ele vai iluminar só a área que eu quero. O professor pode usar a área da mesa, da estante, da mesa da sala de estudo, da mesa de leitura, da mesa onde tem os computadores, da mesa do balcão da recepção, pode sem problema. É a área que precisa ser iluminada. Isso daí faz com que diminua o cálculo grandemente de lumens. Faz com que você precise de menos lumens para iluminar a área. E o que é que eu faço com o que não está iluminado, o que sobrou? O que sobrou, ele já consegue ser iluminado naturalmente com a penumbra do outro ambiente. Porém, se você acha que sobrou grandes espaços que não vão ficar iluminados, você pode chamar esse espaço que sobrou de corredor. Corredor, porque na norma corredor precisa de menos lumens para ser iluminado. Uma sala de leitura precisa de 500 lux. Eu vou pegar esse lux e vou multiplicar pela área da superfície de trabalho. Um corredor é só 100 lux. Então precisaria iluminar bem menos. Porém, a superfície de trabalho desse setor em amarelo com esse junto já conseguem iluminar o que restou que não está computado. A não ser que sejam áreas que ficaram aí no que a gente chama de sombra da iluminação. Aí você pode chamar de corredor, porque precisa de menos lux. Então, essa vai ser inclusive a tarefa da primeira etapa desse projeto. Você identificou a planta de layout que eu já dei, baixou ela, abriu no CAD, fez a superfície de trabalho. Aí eu preciso que isso esteja numa tabela, de preferência aqui, se der no CAD. Se não der, pode ser no Excel, no Word, mas essa tabela eu escrevi lá no quadro, vou colocar aqui uma para vocês. Ela tem que ter o nome dessa superfície de trabalho, ambiente sala de estudos, só vai ter essa superfície de trabalho, beleza. Aqui na leitura tem mais de uma, então leitura 1, leitura 2, estar, pode dar qualquer nome.
porque lá na NBR vai ter um uso parecido e um lux para a gente alcançar. Então, vou dar uma pausa aqui para não misturar os temas, que o próximo tema é preenchendo a tabela de lumens do nosso projeto Luminotécnico. Eu vi a planta de layout, eu defini, porque eu sou o arquiteto, posso arbitrar e definir quais são as superfícies de trabalho, e agora eu vou calcular, baseado nessa área de superfície de trabalho e na norma 8995, quantos lux a norma manda, multiplicado pela superfície de trabalho em área, vai me dar o lumen. Me dando o lumen, eu sei quantas lâmpadas colocar. Beleza? Fechando por enquanto. Até logo.